Bem-vindos ao canal Aldeia dos Filhos. Neste vídeo, Avril vai falar sobre o peso de cada ação dentro da moral social, da moral cósmica e da moral de cada pessoa, e como esse peso influi na programação do DNA kármico de cada indivíduo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber atualizações sobre vídeos futuros, onde compartilharei mais conhecimentos. Preparem-se para receber incríveis informações que Avril tem a compartilhar. Então, prepare-se para essa jornada incrível juntos. Assistam o vídeo e fiquem com Deus. Cada ação que praticamos possui um peso moral que pode variar de 0 a 100. É a mesma variação que vai definir o grau de energização de um nó kármico, que pode ser energizado em quantidades mínimas ou máximas, variando também de 0 a 100. Existem certas ações que a sua energização ultrapassa a capacidade energética de um nó kármico. Uma única ação que produz milhares de unidades energéticas, energizará, portanto, não apenas um nó, mas dezenas de nós, já que um nó só possui capacidade de absorver 100 unidades energéticas. Esta situação de ultrapassar a capacidade energética de um nó kármico é perceptível nas programações e nas ativações de programas kármicos. O homicídio produz milhões de unidades energéticas. É uma única ação, mas programará negativamente milhares de nós, e instantaneamente, ativará centenas de programas negativos e cancelará centenas de programas positivos. O homicídio pode ativar e programar nós kármicos relacionados ao número de nós que a energia isotropia percorreria em alguns dias. O mesmo procedimento acontece com o suicídio. Normalmente, as ações negativas alongam-se por mais tempo que as positivas, porque a maioria das vezes as ações positivas não passam de obrigação moral. Mas, a ação de salvar uma vida produz milhares de unidades energéticas positivas, ainda que não passe de uma obrigação moral. A categorização e prolongamento de uma ação é um procedimento extremamente difícil onde vamos entender apenas no seu funcionamento fundamental. Mas jamais vamos saber se a ação será ou não prolongada positivamente ou negativamente. Conseguiremos somente categorizar as ações, utilizando o sistema de soma dos pesos da moral cósmica, pessoal e social. Já entendemos que um gen kármico possui aproximadamente 900 mil nós kármicos. Quando dispomos do gen com maior número de nós kármicos de polaridade negativa, temos um gen negativo, e quando acontece o inverso, temos um gen positivo. Quando o gen é negativo, na pessoa que encarna isso levará a imperfeições físicas ou mentais. Tudo vai depender do número de nós kármicos negativos que ela possui. Um gen positivo pode proceder desde a qualidades físicas perfeitas até algum atributo ou alguma virtude. A perfeição física e o atributo artístico são alguns exemplos. Mas o significado das qualidades dependerá do número de nós kármicos positivos que o definem. Mas, para que uma característica física seja definida, tanto negativa como positiva, também influenciará a ordenação dos nós kármicos no gen daquela pessoa. O número influenciará na característica, mas a ordem da disposição dos nós no gen é mais importante. Nesta ordem está sintetizado o código kármico, que nenhuma civilização da nossa primeira dimensão origem até a oitava dimensão origem não conseguirá entender ou decifrar. O peso relacionado a cada ação é extremamente importante não só para sua categorização em negativa ou positiva, mas, também, para como será programado no ponto kármico. Uma ação pode ser categorizada como negativa ou positiva, mas uma pode ter peso 5 e a outra 50. Tudo dependerá do somatório de pesos entre a moral cósmica, social e pessoal.
Vou dar um exemplo, um tato negativo. Tato é um grupo de 4 nós kármicos. Quando ativado produzirá um sofrimento X, se possuir um peso moral 10. Caso este mesmo tato possuísse um peso moral 60, o sofrimento programado seria 6 vezes maior. Aí está a importância do peso moral. O peso moral poderá ser igual a 0. Esta é uma situação que a ação não será nem positiva, nem negativa. O tato ou nó kármico será ativado, mas o programa não terá nenhum valor, já que não há peso moral. A pessoa obterá benefícios ou sofrimento igual a 0. Se os pesos da moral cósmica e pessoal fossem iguais a 0 e o peso da moral social fosse diferente de 0, não aconteceria a programação no seu DNA kármico relacionada à ação cometida, de peso unicamente social. Como é social, a caracterização positiva ou negativa do karma alcançará apenas a coletividade ou a sociedade. Vou dar um exemplo, um executor é encarregado de executar um condenado e o executor é uma pessoa sem cultura, altamente ignorante com relação à espiritualidade e o respeito à vida alheia. Quando ele cometer esta ação, pode acontecer do peso cósmico ser igual a 0, a moral pessoal também igual a 0, ambos caracterizando a ação como neutra, tornando, portanto, a soma dos pesos igual a 0. Se a moral social tem peso igual a 30 e foi categorizada como positiva, prevalecerá apenas o peso da moral social, que em nada influirá na pessoa, mas sim no karma daquela sociedade. Normalmente, entretanto, isto não acontece. O normal é o peso da moral pessoal não ser 0. Vamos considerar, usando o mesmo caso, a categorização da ação em relação apenas àquela sociedade. O peso da moral cósmica fictício seria 50, categorizando a ação como negativa, contra 30 de peso da moral social, que categorizou a ação como positiva. Assim, a ação será negativa, porque prevaleceu o peso da moral cósmica. Logo, a sociedade que determinou ao executor a cometer o dito crime é quem pagará o karma negativo, referente à execução e com o peso igual a 50. Essa é uma situação que encontramos em muitas civilizações do passado e em sociedades atuais em muitas nações do planeta Terra, onde a execução em nome da religião ou das leis daquela nação são consideradas como ações positivas. O karma atingiu toda a civilização do passado e atingirá todas as nações do presente que realizam a execução. Usando o mesmo exemplo anterior, caso o peso da moral pessoal fosse diferente de 0, a pessoa programaria um karma a ser exercido. Na tabela, se o peso da moral pessoal categorizasse a ação positivamente com peso 10, e o peso da moral cósmica e da moral social respectivamente com 50, negativo, e 30, positivo, teríamos. Prevaleceria o peso da moral cósmica, programando a ação, no exemplo uma execução, como negativa, com peso 50. Gostaria de afirmar que o peso da moral pessoal igual a 0 nunca aconteceu em nenhuma das civilizações nas 18 dimensões origem. O fato é puramente hipotético, usado apenas para que pudéssemos analisar. Aquele que comete o crime vive dentro de si um pesadelo eterno e total desequilíbrio. Um outro ponto do esclarecimento é que como o executor foi escolhido para praticar a execução, esta pode ser extremamente social, porque são leis desta civilização ou sociedade que determinam que ele pratique a ação, e não por sua livre e espontânea vontade. O peso da moral pessoal será relativamente mínimo, mas poderia ser maior, se por algum motivo, o executor pudesse ter evitado a execução. No próximo vídeo, o processamento do DNA kármico em nossas vidas. Até lá! E fiquem com Deus!